Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 24 de junho de 2022. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa sexta-feira separei apenas 9 palpites com duas opções em média de aposta por jogo, 2 bilhetinhos prontos para você estar investindo e muito mais. E se você preferir fazer algum investimento nessa sexta-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. E segue a gente lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quinta-feira separei alguns palpites e prognóstico para vocês investirem. Deixamos aqui uma duplinha para vocês investirem e muito mais. Pegamos aqui também duas possíveis zebras para essa quinta-feira. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora seguindo para os palpites dessa sexta-feira, 24 de maio, começando aqui pelo campeonato irlandês, na partida entre Shamrock e Bohemians. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Shamrock vem na primeira colocação com 42 pontos, marcou 33 e sofreu 13 gols, tem um saldo positivo de 20. O Bohemians vem na sexta colocação com 26 pontos, marcou 25 e sofreu 24 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Shamrock, ele vem de um empate no último jogo, aqui foi um amistoso. Pelo campeonato irlandês, nos últimos 4 jogos, ele vem de 4 vitórias. A equipe do Bohemians, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas seguidas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo realizado entre as equipes, a equipe do Shamrock venceu fora de casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe do Shamrock. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Shamrock para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre eles na casa do Shamrock. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias para a equipe da casa e 1 empate. Eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Shamrock para vencer. Agora passando aqui na partida entre Shelbourne e Dundalk, na classificação, a equipe do Dundalk vem na segunda colocação com 37 pontos, marcou 28 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 14. A equipe do Shelbourne vem na sétima colocação com 24 pontos, marcou 17 e sofreu 24 gols, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Shelbourne, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Dundalk, jogando fora de casa, ele vem de 2 vitórias seguidas, 2 empates e 1 derrota. No último jogo realizado entre as equipes, o Dundalk venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,37 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta fora com empate. Vamos pegar aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Shelbourne, ele vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Dundalk vem aqui na sequência muito boa de vitória nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. Vamos pegar aqui o retrospecto entre eles na casa do Shelbourne. Nos últimos 5 jogos foram 1 empate no último jogo e 4 vitórias para a equipe visitante. Eu vou deixar aqui Dundalk com empate. Se você for mais agressivo, você pode pegar também Dundalk para vencer a 2,37. Mas como primeira opção de aposta, eu vou deixar aqui apenas fora com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gol. Passando para a próxima tip, na partida entre Dublin e Derry City. Na classificação, a equipe do Derry City vem na terceira colocação com 34 pontos, marcou 34 e sofreu 19 gols. Tem um saldo positivo de 15 gols. A equipe do Dublin vem na última colocação com apenas 9 pontos, marcou 12 e sofreu 40 gols. Tem um saldo negativo de 28 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Dublin, ele vem de 2 empates e 3 derrotas. O Derry City, jogando fora de casa, ele vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo realizado entre eles, o Derry City venceu em casa por 7-1.
As odds estão marcando aqui a 1,25 para a equipe do Derry City. Eu vou deixar aqui Derry City para vencer, para você botar no bilhetinho pronto. Se você for mais agressivo, você pode pegar Derry City handicap -1 para vencer por 2 gols de diferença. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Derry City, na casa do Dublin. O Derry City venceu em todos os jogos por mais de 1 gol de diferença. Eu vou deixar aqui apenas Derry City para vencer a 1,25. Se você quiser pegar uma tip mais alta, você pode pegar o Derry City handicap -1 para vencer por 2 gols de diferença. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Londrina e Guarani, na classificação, a equipe do Londrina vem na 12ª colocação com 15 pontos, marcou 12 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 3. A equipe do Guarani vem na 18ª colocação com 13 pontos, marcou 8 gols e sofreu 13 e tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Londrina, ele vem de uma derrota no último jogo para a equipe do Vasco, 2 empates e 2 vitórias. O Guarani, jogando fora de casa, ele vem de uma vitória no último jogo para a equipe do Novo Horizontino, fora de casa por 2-1, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo realizado entre eles, o Guarani venceu jogando em casa por 3-0. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Eu vejo aqui que o Londrina é uma equipe que jogando em casa é bastante perigoso, é bem ofensivo. Perdeu aqui no último jogo em casa para a equipe do Vasco. Mas jogando em casa aqui, ele vem mantendo uma superioridade muito boa, vem de 2 empates e 2 vitórias, tirando aqui essa derrota do Vasco. O Guarani, que jogando fora de casa, venceu apenas 1, nos últimos 5 jogos empatou 2 e perdeu 2. Eu vou deixar aqui Londrina com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Londrina, bateu 1 gol e meio em 3 oportunidades. A equipe do Guarani nos últimos 5 jogos realizados bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. Essa é a segunda opção de aposta, 1 gol e meio. Como primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, 1 gol e meio. Agora passando aqui na partida entre Vasco e Operário, na classificação, a equipe do Vasco vem na segunda colocação com 27 pontos, marcou 13 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 8. A equipe do Operário vem na 9ª colocação com 16 pontos, marcou 14 e sofreu 12 gols, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Vasco, ele vem de um empate e 4 vitórias. O Operário, jogando fora de casa, ele vem de uma vitória, uma derrota e 3 empates. Vem fazendo até uma campanha bem mediana jogando fora de casa. No último jogo realizado entre eles, o Operário venceu jogando em casa por 2-0. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de under, abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Vasco, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. O Operário, que acredito que não vai ser expor tanto contra a equipe do Vasco fora de casa. Nos últimos 5 jogos, ele bateu abaixo de 2 gols e meio em 2 oportunidades. No último jogo entre eles, bateu 2-0, abaixo de 2,5. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar como segunda opção de aposta, você pode pegar Vasco com empate. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Banfield e Barraca Central, na classificação é apenas a 5ª rodada. O Banfield vem na 7ª colocação com 7 pontos, marcou 4 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 1. O Barraca Central vem na 27ª colocação com apenas 2 pontos, marcou 4 e sofreu 7 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Banfield, ele vem de uma vitória no último jogo, 2 derrotas e 2 empates. A equipe do Barraca Central, nos últimos 5 jogos fora de casa, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo realizado entre eles, vamos ver aqui se tem jogo realizado entre eles. Não tem. Esse é o primeiro confronto entre as equipes na história do campeonato. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe do Banfield, 5,25 para a equipe do Barraca Central. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Banfield, bateu 1 gol e meio em 3 oportunidades. O Barraca Central, nos últimos 5 jogos realizados, bateu 1 gol e meio em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora pela Copa do Chile, na partida entre Santo Antônio Unido e Audax Italiano. Esse é o jogo da volta. No jogo da ida, na casa do Audax, o Santo Antônio venceu por 2-1. Agora esse é o jogo da volta.
Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe da casa, ele vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe do Audax, nos últimos 5 jogos fora de casa, ele vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, como já falei para vocês aqui, bateu 2-1 para a equipe do Santo Antônio, fora de casa contra a equipe do Audax. As odds estão marcando aqui a 1.72 para a equipe visitante, 4.20 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 1,5 gol. Acredito que esse jogo seja um jogo muito bom para gols, já que a equipe do Audax precisa sair para o jogo. O favorito a vencer aqui é o Audax, onde as casas de apostas estão dando aqui Audax para vencer essa partida. Abriu aqui a 1.72, mas a equipe mandante já mostrou que é uma equipe que não é boba. Venceu no último jogo fora de casa o Audax por 2-1. Está pagando muito bem aqui, 4.20. Você pode pegar também aqui um possível empate para esse jogo. Vou gravar aqui um placar exato de 1-1. O Santo Antônio pode segurar aqui essa vaguinha aqui para a próxima fase da Copa do Chile. Você pode pegar também casa com empate para botar no bilhetinho pronto também. É uma boa ODD para você montar o seu bilhete. E passando aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Internacional e Coritiba. Na classificação, a equipe do Internacional vem na quinta colocação com 21 pontos, marcou 18 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 4. O Coritiba vem na 15ª colocação com 15 pontos, marcou 16 e sofreu 19 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Inter, ele vem de uma derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Coritiba, jogando fora de casa, ele vem de 1 empate e 4 derrotas. No último jogo realizado entre eles, em 2020, bateu 2-2 na casa do Inter. As odds estão marcando aqui a 1.57 para a equipe do Internacional, 6.0 para a equipe do Coritiba. O palpite que eu vou deixar para vocês, de Inter para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Inter, ele vem de 1 empate, 1 derrota no último jogo e 3 vitórias. A equipe do Coritiba, que joga fora de casa, ele vem fazendo um retrospecto muito mal, vem de 1 empate e 4 derrotas nos últimos 5 jogos realizados fora de casa. Eu vou deixar aqui Inter para vencer. Como segunda opção de aposta, também acredito nessa linha de over 2,5. Nos últimos 5 jogos da equipe do Internacional, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. A equipe do Coritiba, nos últimos 5 jogos realizados, bateu over 2,5 apenas em uma oportunidade. Vou deixar aqui Inter para vencer, como segunda opção de aposta, acima de 2,5 gols. Agora seguindo aqui para a próxima e última tip, na partida entre Boca Juniors e União Santa Fé. Na classificação, a equipe do Boca vem na segunda colocação com 9 pontos, marcou 10 e sofreu 6, tem um saldo positivo de 4. O União Santa Fé vem na 24ª colocação com apenas 4 pontos, marcou 6 e sofreu 10, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Boca, ele vem de 1 empate e 4 vitórias seguidas. A equipe do União Santa Fé, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo realizado entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do União. As odds estão marcando aqui a 1.66 para a equipe do Boca. Eu vou deixar aqui Boca para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora seguindo para os bilhetes prontos que selecionei para essa sexta-feira, 24 de maio. Vou passar aqui para vocês. Pega aqui primeiramente na linha de gols, acima de 1,5 gols na partida entre Shamrock e Bohemians. Banfield e Barraca Central, também vou deixar aqui 1,5 gols. Internacional e Coritiba também 1,5 gols. Essa triplazinha gerou um DD de 2,11. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$211. E separei aqui também uma duplinha de back. Pega aqui Derry City para vencer. Como mostrei no vídeo para vocês, o Derry City tem uma superioridade de 100% contra a equipe do Dublin, jogando fora de casa, principalmente, a 1.25. E vou deixar aqui Boca para vencer a equipe do União Santa Fé a 1.72. Essa duplinha gerou um DD de 2.15. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$215. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!